Primeiramente, boa tarde a todos. Então, só para apresentar nosso grupo aqui, ele é composto pelo Fábio, por mim, João Paulo e pela Laís. E nós vamos abordar nesse vídeo aqui os tópicos, né, do capítulo 4 do estudo técnico do 14º Constru Business, onde ele fala sobre as necessidades de investimento na construção civil. Então a gente vai falar aqui sobre desenvolvimento urbano, englobando tanto habitação quanto saneamento, né, e mobilidade urbana. Em seguida a gente vai falar também sobre infraestrutura econômica, né, onde admitindo algumas premissas ali, algumas premissas básicas, são estimados e por fim apresentados ali também no estudo todos esses investimentos necessários, considerando as áreas de desenvolvimento urbano, infraestrutura econômica e desenvolvimento humano. Então, o setor de construção civil ele se tornou uma atividade de grande relevância no contexto brasileiro a partir da década de 1950. Isso a partir da eleição de Juscelino Kubitschek e também com o surgimento na criação do Plano de Metas do governo federal. O Plano de Metas ele impulsionou bastante a construção civil porque ele criou uma grande demanda de obras, de pessoas empregadas e também de projetos energéticos, projetos siderúrgicos, projetos petrolíferos, de transportes também. E, além disso, a construção da cidade de Brasília em si também foi uma demanda inicial bem importante. Desde então, desde a década de 50, o mercado ele se consolidou, houve sua regulamentação, e também, para esse desenvolvimento, é importante ressaltar a importância da criação de vários instrumentos, como o Banco Nacional de Habitação, que foi a primeira instituição que ofereceu créditos para a produção imobiliária e tem um grande papel também nas obras de saneamento no Brasil. Até o começo da década de 80, o mercado operou em bastante equilíbrio, então em 1985 foi uma primeira forte crise econômica nacional no setor, que acabou retrocedendo um pouco, ocasionando também a extinção do Banco Nacional da Habitação. Em 2006, o mercado voltou a expandir, e desde esse período passou por algumas outras crises, alguns obstáculos, mas se restabeleceu, e passou por vários marcos importantes, tanto nos setores de habitação, como também de saneamento, mobilidade urbana, e a gente vai explicar um pouquinho mais esses setores e os investimentos relacionados a eles nessa apresentação. Dentre os setores que possuem uma maior necessidade de investimento, o de habitação possui um grande destaque, também por causa da importância social desse tema. É estimado, então, que no Brasil vão ser necessário construir mais de 1 milhão de habitações por ano entre 2021 e 2030, para dar conta da demanda no país. Isso já levando em consideração aspectos como uma gradativa redução do déficit habitacional e tendências demográficas, por exemplo. E para isso, então, para atender essa demanda, o mesmo estudo, ele relata que será necessário investir, nesse mesmo período, cerca de 228 bilhões de reais por ano, entre 2021 e 2030. Né? E nisso, né, no total, em olhar nacional, vão ser mais de 2 trilhões de reais investidos nesse setor nesses 10 anos. E se a gente olha só para a cidade de São Paulo, por exemplo, são mais de 50 bilhões de reais por ano que precisariam ser investidos entre 2021 e 2030. E isso, então, representa mais de 22% do total nacional. Quando a gente fala da habitação, tiveram alguns programas e alguns marcos muito importantes na nossa história. Um deles é o lançamento do PAC, que aconteceu em 2007, que é um programa de aceleração do crescimento, que foi um programa do governo. E o programa ele envolvia investimentos na ordem de 500 bilhões de reais inicialmente. E foi um programa muito importante não só para o setor de habitação, mas também na área de transporte, energia, recursos hídricos e saneamento. E um outro programa lançado nacionalmente, né, com uma abrangência nacional, foi o programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009. E o programa ele oferece subsídio e taxas de juros abaixo do mercado para facilitar a aquisição de moradias populares e conjuntos habitacionais, tanto no meio urbano quanto no meio rural. E um relatório de 2016 mostra que depois de 7 anos de atuação do programa, traz alguns números, né? Então, aqui eu trouxe um pouco esses números para mostrar para vocês. Foram mais de 295 bilhões de reais investidos, mais de 4 milhões de unidades habitacionais construídas e mais de 10 milhões de pessoas beneficiadas com o programa. E uma outra área também, que é muito importante quando a gente fala de investimento na construção civil, é o saneamento. Então, para a gente alcançar uma universalização do acesso ao saneamento, ou seja, para que as pessoas tenham acesso à água potável e a tratamento de esgoto, é necessário que esse serviço ele seja expandido para mais de 38 milhões de pessoas e 66 milhões de pessoas, respectivamente. Ou seja, 38 milhões para a distribuição de água, 66 para coleta e transporte e tratamento de esgoto. Então, para isso, né, seria necessário um investimento de mais de 25 bilhões de reais por ano entre 2021 e 2030. O mesmo esquema da estimativa de habitação. Então, com isso, seriam 256 bilhões de reais ao total destinados para esse setor. Então, isso tanto para coleta e tratamento de esgoto quanto para distribuição de água. Isso são dados do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, os dados utilizados para o custo por habitante, né, para esses serviços. E se a gente olha só para o estado de São Paulo, o investimento necessário seria de mais de 16 bilhões de reais entre 2021 e 2030. Então, mais de 6% do total nacional. Então, como eu comentei, o antigo PAC, lançado em 2007, foi muito relevante também na área do saneamento, que teve, né, foi um dos focos principais do programa, e também o novo PAC agora, que a gente está acompanhando ainda, como que vai funcionar no atual governo, que talvez mude o nome, né, ele vai reunir investimentos do orçamento da União e também de concessões e parcerias público-privadas, as PPPs. A estimativa, então, é que sejam investidos cerca de 4 bilhões de reais para a conclusão de obras, e ele deve englobar mais de 1.000 projetos. Esse é um exemplo de programa que tem investimento em saneamento. Então, quando a gente olha esses eixos do novo PAC, tem o setor de transportes, transição e segurança energética, infraestrutura urbana, infraestrutura social, inclusão digital, conectividade, água para todos, que aqui está escrito errado, e também na área de defesa. A data do programa ela ainda não está certa, mas já existe essa confirmação desses 7 eixos de divisão.
E além disso, tem um outro marco que tem uma grande relevância na atração de investimentos para o setor de saneamento, que é o novo Marco Legal do Saneamento, que ele foi lançado em 2020, e segundo uma notícia de 2023 do portal Infomoney, com dados que são do sindicato do setor, esse novo marco do saneamento ele já soma 55 bilhões de reais investidos no setor e devem beneficiar mais de 30 milhões de pessoas, esses recursos que já foram investidos. Bom, então não tem como a gente falar de desenvolvimento urbano se a gente falar sobre mobilidade urbana, que é um tema que afeta nosso cotidiano, afeta nosso dia a dia, porque ela influencia no nosso deslocamento da casa para o trabalho, do trabalho para casa, enfim, todas as nossas atividades cotidianas. Então é um tema que merece ser explorado, né? Então, se a gente for pegar dados aí de 2009 a 2018, o volume total de investimentos, né, foi quase de 22 bilhões de reais, totalizando aí cerca de 2,2 bilhões por ano. Isso parece muito, né, você olhando esse valor, mas primeiro a gente tem que lembrar que obras de mobilidade envolvem altos custos, né, porque a gente está falando aí de pavimentação, terraplanagem, às vezes a gente tem que fazer desapropriação de alguns terrenos, então são obras que são naturalmente caras, né. E um dado que é bastante impactante, que eu acho que é o que mais a gente sente no nosso dia a dia, né, que são 330 empreendimentos que podem ser classificados como travados, né, é aquela obra que começou e não terminou. Se criou todo aquele transtorno, se criou todo aquele incômodo para a população para fazer uma obra de mobilidade e ela não trouxe o benefício que ela deveria trazer, né. E de 2021 a 2030, para a gente chegar numa situação confortável, né, em termos de mobilidade urbana, a gente teria que ter cerca de 22,3 bilhões por ano de investimento em mobilidade urbana, né? Então, esses são os dados do estudo da Universidade Federal Fluminense, associada com o Ministério das Cidades, apresentado na Constru Business 2021. Então, esse é um dado bastante importante. E aí a gente faz uma comparação entre o que foi investido, né, de 2009 a 2018 e o que, né, necessariamente deveria ser investido. Então, se a gente for pegar o valor anual, a gente investiu 1/10 do que idealmente seria investido. Então, eu vou agora abordar 3 casos interessantes. Eu queria abordar primeiro o caso de uma obra na cidade do Rio de Janeiro, uma obra da Avenida Brasil. Então, para quem não sabe, a Avenida Brasil é uma via arterial na cidade do Rio de Janeiro muito importante, que ela liga o centro da cidade ao subúrbio, né? Ela é bastante importante, ela liga basicamente onde está a mão de obra, os trabalhadores, aonde é produzida a riqueza no Rio de Janeiro, né? Onde estão a maioria dos postos de trabalho, que é na região portuária e no centro. Então, esse é um projeto, né, de um corredor de mobilidade, né, que é o chamado BRT. Então, essa Avenida Brasil, ela seria cortada por um BRT com diversas estações. Esse BRT ele teria o trânsito livre, ou seja, uma faixa exclusiva de rodagem, né, e a gente vê aí o projeto é muito bonito, né? Então, aqui do lado direito em cima a gente tem uma estação de BRT, né, com a faixa exclusiva, os carros circulando nas outras pistas, com passagem de pedestres, enfim. E aqui embaixo à direita a gente tem uma estação do BRT, idealmente projetada. Então, a gente pode pensar, pô, legal, vai melhorar bastante a mobilidade urbana. Mas aqui a gente vê na realidade é o que acontece, né? As obras do BRT já estão 5 anos atrasadas e com um consumo de 2 bilhões de reais, né? Ou seja, criou-se um impacto, a obra prejudicou a mobilidade enquanto ela estava ocorrendo e não necessariamente ela trouxe benefício. Então, se você vê uma obra atrasada há 5 anos, a gente não pode nem considerar um atraso, né? A gente pode considerar uma falha na execução, né? Porque a gente sabe que quando uma obra fica muito tempo parada, né, quando você retoma ela, os prejuízos são muito maiores do que muitas vezes se você fosse começar do zero, né? Porque você tem estruturas que às vezes foram semi-construídas e já se deterioraram muito, então o impacto financeiro é bastante relevante, né? Bom, e aqui, como eu tinha falado, eu vou trazer um exemplo de que não necessariamente a gente precisa gastar muito dinheiro para a gente poder melhorar a mobilidade urbana. Então, o que tem nesse artigo aqui? É um estudo de sistemas adaptativos de controle de semáforos. Então, é um sistema inteligente, né, de sincronia entre os semáforos, de modo que você permita o melhor fluxo possível, né, dependendo do horário, dependendo da extensão daquela avenida, do fluxo de carros e de pessoas, enfim, é um sistema que pode ser baseado em observação ou baseado em inteligência artificial. Então, existem vários sistemas desses e o impacto é extremamente positivo. A gente pode ver aqui nessa revisão bibliográfica, né, que o desempenho geral é uma redução de 15% no tempo de viagem, somente com a aplicação desses semáforos inteligentes. Por que eu trouxe isso? Porque é um sistema de baixo custo, né? Basicamente, você tem que adaptar um software ao semáforo, que já está previamente instalado, ou instalar alguns novos semáforos. Por que eu digo de baixo custo? Porque se comparado a qualquer obra de infraestrutura, o custo é baixíssimo. Então, não necessariamente a melhoria da mobilidade urbana está associada às obras, grandes obras de infraestrutura de transporte, né? E por fim, um projeto que eu tive a oportunidade de iniciar o trabalho, né, antes de eu vir para cá, foi o projeto de utilização da Baía de Guanabara como meio de transporte. Então, são linhas de hidrovias para transporte de pessoas. Então, a Baía de Guanabara hoje já é utilizada, né, como meio de transporte, principalmente do Rio a Niterói. Se a gente olhar ali na Praça 15, a Praça Araribóia, que em Niterói é o trajeto mais utilizado, esse trajeto já existe, e também para Paquetá, que é esse trajeto em vermelho, mais em cima. Esse trajeto já existe e são utilizados hoje. E existe um projeto, né, de fazer diversos trajetos, né, diversas rotas de hidrovia na Baía de Guanabara, e essas rotas teriam um impacto altamente positivo na mobilidade urbana, porque essa rota assim, teria a possibilidade de tirar mais de 100 mil veículos das ruas, né, diminuindo os congestionamentos em até 84 km, redução de 84 km de congestionamento, né, seria um incremento da mobilidade e a pressão na infraestrutura de transporte público ia reduzir muito, visto que eu estou ligando ali a Baixada Fluminense, né, ao centro e também aos aeroportos do Rio de Janeiro.
E não necessariamente todo o sistema que está aí poderia ser feito, mas ele parcialmente, né, e já traria um grande benefício em termos de mobilidade urbana. Então, essas 3 ideias que eu gostaria de apresentar e vamos prosseguir. Então, além do desenvolvimento urbano, né, como a Laís e o Fábio comentaram agora, a gente também não pode deixar de falar da infraestrutura econômica, né? Afinal, ela que promove o apoio das atividades que envolvem o setor produtivo, como o transporte, energia elétrica, recursos minerais e telecomunicações. Né, e ela tem um impacto significativo sobre as economias nacionais e a qualidade de vida da população também. Então, dependendo da disponibilidade de infraestrutura de uma região, né, em uma região pode ser que o desenvolvimento econômico dessa região seja beneficiado ou restringido. Né? Por exemplo, no que diz respeito ao transporte. Né? Se é investido em uma pavimentação adequada, né, de uma estrada, isso provoca uma sequência de resultados, como menos acidentes, menos problemas nos veículos que transportam mercadorias, maior agilidade nesse tempo de transporte, o que vem também a resultar num menor valor de frete e, consequentemente, no menor valor de produto final para os consumidores. Né? Então, o investimento em infraestrutura econômica ela beneficia o desenvolvimento econômico de modo geral. Né? E de acordo com esse estudo, para que o PIB brasileiro ele aumente 2%, né, ao ano nos próximos 10 anos, no caso de 2021 a 2030, algumas premissas básicas elas são assumidas, né, com base em estatísticas do ano de 2019. Né? Então, para atender esse cenário base desse crescimento de PIB, né, precisaria haver uma elevação de 9,2 mil quilômetros de pistas pavimentadas até 2030, né, juntamente com a manutenção adequada da malha rodoviária de 230 mil quilômetros pavimentados, crescimento de 2,2% ao ano do volume de carga transportada por meio ferroviário, aumento de 1,1% ao ano do volume de carga marítima e fluvial, crescimento de 7% ao ano do fluxo de passageiros em aeroportos, instalação de novos 6,2 gigawatts de potência instalada no setor elétrico, o aumento de 4,7% ao ano da produção de petróleo bruto e 10% ao ano da produção de gás natural, e o aumento de 9,3% dos serviços de telecomunicações. Então, seguindo essas premissas aí todas listadas, né, seria necessário investir basicamente em média cerca de 158 bilhões de reais por ano em infraestrutura econômica, né, onde 61% desse total, né, deviam ser destinados no setor de transporte, 17,4% no setor de energia elétrica, 15,1% para a produção de bens minerais e 6,5% em telecomunicações. Né. E aqui a gente consegue observar também a diferença no investimento realizado anualmente no período de 2007 a 2020, e do investimento necessário de 2021 até 2030, né, o que é mais ou menos ali cerca de 69% a mais, né, do que vinha sendo investido anualmente. Bom, em termos de investimento, a gente vê aí pela tabela que a quantidade de investimento necessário para a gente chegar a um patamar de um país um pouco mais desenvolvido é uma quantidade bastante grande, né? Se a gente for ver tanto em relação ao PIB quanto em valores absolutos, né? Para a gente ter noção desses valores, eu gostaria de pegar o item novas moradias. Né? Se a gente observar o item novas moradias, seria necessário um investimento de 228,67 bilhões de reais, né? Somente para novas moradias, isso por ano. Para a gente ter uma noção, nos últimos 4 anos, de 2019 a 2022, foram investidos 46 bilhões por ano. Então a gente fica um pouco aquém, né, com dados reais do que realmente aconteceu, dados do Ministério da Integração e Desenvolvimento, do que realmente é necessário por esse estudo. E aí a gente começa a se questionar se realmente esse investimento tem que ser feito pelo Estado exclusivamente ou se caberia, nesse contexto, um investimento privado, né, a associação do investimento público com o privado, né, de forma que a gente consiga aumentar de maneira considerável esse valor investido em novas moradias, por exemplo. Mas isso também pode se estender a todos os outros aspectos. Bom, então basicamente esse foi o nosso trabalho. A gente só queria agradecer por terem escutado a gente até aqui e mais uma vez uma boa tarde a todos.